Olá, sejam muito bem-vindos à aula 9 do curso Meditação e Mentalização. E então chegamos agora a um ponto do curso onde já vimos, já falamos, já treinamos, já praticamos algumas atividades, técnicas e teorias para esvaziar a mente, para entender a mente, para entender a ligação entre emoções, sentimentos, pensamentos e para mudar, já começar a entender o seu jeito de ser, algumas situações como elas impactam em você. Ou seja, buscamos esses entendimentos e vimos como lidar, ou bloquear, ou anular, ou diminuir aqueles sentimentos e pensamentos negativos e aos poucos ir melhorando a vibração. E nessa aula 9 já daremos um passo a mais. Nessa aula 9 a gente vai trazer a força da mentalização para conseguir estados de vibração positivos, para conseguir boas energias, para atrair boas energias, para atrair paz, para atrair luz, para atrair equilíbrio. Ou seja, vamos agora sintonizar uma outra frequência da mente em busca desses objetivos, tá? Então, os tópicos dessa aula serão: primeiro falaremos sobre o princípio básico, que é, né, para conseguir isso, entender que atraímos o que vibramos. Depois falaremos sobre como vibrar boas energias, depois sobre buscar o equilíbrio, a luz e a paz, e por último traremos uma prática de mentalização, buscando tudo isso que será abordado nesta aula, tá bem? Então, começando pelo princípio básico, atraímos o que vibramos. Então, a gente já falou um pouco sobre isso ao longo do curso, sobre sermos o que atraímos, sobre atrairmos o que vibramos. E na aula 11, na penúltima aula do curso, daremos ênfase grande a este assunto sob um ponto de vista oriental, da sabedoria oriental, que tem muito a ver com meditação. Mas nessa aula aprofundaremos esse assunto sobre sermos o que atraímos, sobre atrairmos o que vibramos, com um conceito, com uma ótica, com uma visão espiritual, tá? É importante dizer que, embora as visões, os conceitos, né, oriental, espiritual e outros tenham significados, visões, explicações um tanto que diferentes, se procurarmos a, não, a causa, ou então de onde surgiram, ou o conceito principal disso tudo, veremos que a base deles são muito semelhantes. Tá? Veremos que a fonte é sempre a mesma, só muda a maneira que interpretamos. Né? Então, a fonte do que foi descoberto nas práticas orientais é a mesma fonte do que foi descoberto através das práticas mais espiritualizadas ou espirituais, tá bem? Então, eu trarei aqui uma visão bastante resumida e superficial do que entendemos por ser o lado espiritual ou o mundo espiritual. E é mais para vocês refletirem, tá? São visões que são passadas para nós através dos guias espirituais, dos mentores, que ensinamos com muito mais detalhe no curso de espiritualidade, mas que traremos nessa aula 9 essa visão bastante resumida disso tudo, só para que entendam
como enxergamos também, ou uma das maneiras de enxergar, que não é a verdade absoluta, não é a única maneira, mas é uma maneira. E funciona para muita gente. Então, na dimensão espiritual humana, a gente acredita que tem 14 camadas. Camadas de vibração, de energias. 7 sendo as chamadas negativas ou inferiores ou das trevas, e 7 positivas ou superiores ou de luz, certo? E em algumas religiões espiritualizadas, a gente encontra umas explicações diferentes, com mais camadas, com menos camadas ou com outros nomes, mas o contexto é sempre muito parecido. Depende do ponto de vista. Mas na nossa interpretação são 14 camadas, 7 superiores e 7 inferiores. E entre essas 7 superiores e inferiores tem um nível zero, que, para o nosso entendimento, né, é, bastam saber 3 realidades que existem nesse nível zero, mas existem outras. Tá? Como se tivesse várias realidades paralelas. É isso que acreditamos, não pedimos que acredite, só que procure entender onde queremos chegar. A dimensão, nesse nível zero, tem a dimensão material, que é onde estamos hoje, tá? Esse mundo carnal. Tem um umbral, que aí já é um outro aspecto do mundo mental, mas encontra-se no nível zero, que é uma realidade criada mentalmente, onde são atraídos seres que vibram naquelas faixas vibratórias, mas não precisamos entrar em mais detalhes, e a zona transitória, que é uma zona de transição para a luz e onde tem muitos hospitais, né, quando a pessoa desencarna e vai ser cuidada, vai ser tratada para acender a luz, tem este meio, né, a zona transitória. Então são 3 realidades no nível zero, que acreditamos que coexistem, e aqui trazendo mais para reflexão, porque vai ser importante onde queremos chegar. Então, é importante entender que na dimensão material, ou seja, onde estamos hoje, as 14 camadas do plano espiritual têm grande influência. Tá? As 14 camadas, as 7 superiores e 7 inferiores, conseguem ter influência sobre o plano imaterial. E assim como tem influência sobre diversos outros planos, assim como tem influência diversos outros planos da criação sobre aqui a matéria, né, como o plano animal, ou natural, ou encantado, ou essencial, fatoral e assim por diante. E assim, a dimensão material é possível coexistir o bem e o mal, a luz e as trevas, o amor e o ódio, a paz e a guerra, e assim por diante. Coisa que a gente não encontra, por exemplo, no 6º nível de ascensão da luz. Não encontra esses antagonismos, né? São coisas que a gente consegue ter no mundo material, essas bipolaridades. E outra grande diferença, né, é a pesada matéria que forma em cada um dos seres. Essa matéria, essa pele e osso, carne, é uma matéria pesada se comparada ao que a gente é espiritualmente. E isso traz necessidades e provas que só passamos na dimensão material. A busca pela sobrevivência, a luta pelo dinheiro, o desapego da própria matéria, a relação carnal, a descoberta da essência espiritual e a luta para buscar essa espiritualidade, né, dentre outras qualidades da dimensão material. Tá? E tem algumas semelhanças entre o mundo material e o mundo espiritual. Cada uma das características de cada camada espiritual pode ser encontrada na dimensão material, de qualquer camada. Da mesma maneira que a vibração energética de um espírito desencarnado determina a camada para a qual ele será atraído, ou seja, quando desencarnamos, aquela faixa vibratória na qual desencarnamos, que nosso espírito está vibrando, será
seremos atraídos pela camada correspondente, tá? Pela camada de uma dessas 14 correspondente, podendo passar pelo umbral ou pela zona transitória, mas não necessariamente. Depende de vários fatores que não vêm ao caso neste curso, mas para trazer uma visão geral. E os sofrimentos, né, podem ser, desculpa, antes disso, da mesma maneira que quando desencarnamos temos essa atração para qualquer uma dessas camadas, quando estamos vivendo agora no mundo material, a gente consegue também, através do nosso estado vibratório, ser atraído e atrair a respectiva camada de acordo com a nossa vibração. E aí vem uma das grandes importâncias disso tudo que eu estou falando, que corresponde muito a que os orientais falam também, que a gente vibra uma energia, a gente atrai aquela energia correspondente que tem uma fonte nos mundos mentais ou espirituais ou outros tipos de mundo. A gente consegue ter esta conexão e da maneira que a gente consegue ter essa conexão, outros seres que vivem nessas dimensões, no mundo espiritual, nessas camadas, conseguem ter acesso a nós também, quando vibramos da mesma maneira. Por isso os casos de obsessão, por isso os casos de acompanhamento negativo, ou os casos de guias espirituais muito próximos, porque aquela pessoa vibra naquela frequência. Tá? Então tudo é questão de vibração, de energia. E os sofrimentos podem ser resolvidos nessa vida material, e daí a pessoa já consegue, por mais que tenha feito coisas que vão contra a lei maior e a justiça divina nessa vida, se ela consegue se redimir nessa vida, quando ela falece, ela consegue estar num estado de vibração muito melhor. Então não tem esse negócio de castigo, de céu e inferno. Pelo menos não acreditamos nisso. Tem as camadas superiores e inferiores e não tem castigo. Você fez algo errado aqui, necessariamente você vai pagar aquele castigo. Se você conseguiu perdoar, ser perdoado, desenvolver o amor ainda nesta vida e corrigir muitas das coisas que você fez, você não necessariamente será punido por aquilo, porque você vai estar em outra faixa vibratória, já vai ter melhorado o seu nível de vibração ainda nessa vida. Então, são alguns conceitos que a gente traz aqui, por isso essa visão de pecado não existe, pelo menos na nossa concepção. Por isso esse negócio de karma, que existe na visão oriental, o espiritismo adotou bastante, mas nós, num país com uma base católica, comparamos o pecado ao karma, ou o karma ao pecado, e falamos que é meu karma, eu tenho que pagar isso. Não. O karma, sim, você tem alguns objetivos dentro dele, mas dependendo do seu estado vibratório. Não necessariamente é um castigo. O castigo só vai acontecer se você puxar isso para você e acreditar que isso acontece. E existem pessoas que cometem diversos erros na vida material, porém na própria vida material se regeneram e reparam seus erros. E ao desencarnar estão vibrando positivamente e ascendem à luz, sem necessidade de passar pelo umbral, por exemplo. E então não é, como eu falei, não é questão de céu e inferno, nem de castigo, muito menos de pecado. É sim questão de vibração e merecimento. A ida ao inferno pode ocorrer durante a vida material mesmo. E geralmente ocorre isso. E só permanece no inferno quem opta por isso após o desencarne. Só é castigado quem se autopune. Só comete pecado quem julga a si mesmo ou aceita julgamentos de outros que não seja Deus. Tá? Isso é o que acreditamos. Isso é a nossa base. Por que estamos trazendo isso? Porque é o que buscamos nessa aula de hoje. Nessa aula de hoje,
queremos ter esse entendimento que existem camadas, sejam 7 ou 14 ou 21, você vai ler números diferentes, mas o que importa é que existem níveis de evolução em outro plano que podemos nos conectar a eles dependendo do nosso estado vibratório. E o que a gente vibrar, a gente vai atrair, seja energia, seja vibração, sejam espíritos, seja merecimento, seja qualquer outra coisa que a gente vibrar, porque a gente determina o nosso estado energético e a partir disso nos conectamos aos respectivos e semelhantes níveis vibratórios ou energéticos, tá? Então, gosto de dizer também que você atrai o que você é. Se você não se respeita, não respeita suas emoções, esconde-se e se mascara, será mais fácil ou mais difícil atrair alguém que te respeite? É uma pergunta. Será mais fácil ou mais difícil atrair alguém que respeite suas emoções? Será mais fácil ou mais difícil atrair alguém que seja verdadeiro com você? Então, reflita. Se eu sou verdadeiro comigo mesmo, é muito mais fácil atrair alguém que seja verdadeiro comigo. Se eu respeito as minhas emoções, é muito mais fácil atrair quem respeite essas emoções. Se eu me amo, é muito mais fácil atrair quem me ama de verdade. Mas o que acontece muitas vezes, a pessoa pouco se suporta, pouco se tolera, não se ama, mas quer que alguém a ame. Isso gera um início de um relacionamento que é complicado lidar com isso. Porque a pessoa, para ser amada, tem que se amar, tem que se entender, tem que se gostar. Senão não é amor, é carência ou qualquer outra coisa parecida com isso. E se você se respeita, você atrai respeito. Se você se equilibra, você atrai equilíbrio. Se você busca se encontrar e evoluir, você atrai essa evolução. Se você se ama, você atrai pessoas que te amam e vice-versa. Se você tem uma boa conectividade e relação com o dinheiro e com o mundo material, este mundo também vai ter com você, e você vai ter cada vez mais coisas que você precisa, e assim por diante. Tá? Então, são coisas importantes para refletir neste bloco 1. Volte para o bloco 2 já com algumas reflexões feitas e com isso mastigado na mente, para entendermos como vibrar boas energias e iniciar a prática dessa aula nova. Tá bem? Muito obrigado, até já. Tchau.